Já está aqui na mesa, então, a tia Kel, né, a Sandrinha. A Roseli vai trabalhar de forma diferente para a gente colocar um pouco mais de dinâmica para continuar falando. Gente, preste atenção. Outra coisa, tia Kel, tem um ponto que você falou aqui que não deu para explorar hoje. Tem um outro ponto que ele não está ligado a nenhuma deficiência. Se chama racismo estrutural. A gente não deu para abordar isso aqui agora. Não deu para abordar. Eu estou falando que um caso, o irmão chegou para mim e falou o seguinte: nossa, seus filhos são assim pretos, mas não são bem pretos. Não é aquele preto do nariz achatado, né? Eles são bonitinhos, né? Isso é o quê? Fala para mim. Isso é o quê? Dentro da igreja. Cadê o microfone, varão? Cadê o profeta que estava aqui comigo? Meu Deus, não está funcionando. O microfone desviou literalmente. Vem cá. Você também é uma mãe, além de ser uma mãe, é uma líder. Pode tirar a oferta enquanto eu vou conversando aqui. Vamos para cima, isso. Hoje não vai cantar. Vocês vão contribuir ouvindo, é mudar a rotina. A gente colocou o seguinte: para dizimar, ofertar, tem que cantar. Não, hoje vocês não vão cantar. Vocês vão ouvir. Qual o desafio? Fala um pouco sobre a sua filha. Se quiser trazer ela aqui com o pai, fica à vontade. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu sou mãe da Lorena, ela tem síndrome de Down, ela tem 3 anos, né? E nós enfrentamos, ela tem 3 anos, então assim, eu vejo que tem alguns pais que têm um filho já com 20, o outro pai com 13 anos, ela ainda é bem criança, então para a gente ainda é tudo muito novo, né? E bem no começo, a Lorena ela é bem sapeca, então ela anda muito na igreja. Então eu tinha essa dificuldade, eu achava que era por conta da síndrome. E eu fui falar com uma educadora e ela falou para mim: olha, se a sua igreja não tem estrutura para receber a sua filha, não vá à igreja. Naquela hora eu levei um tapa na cara. Sabe por quê? Porque eu pensei: meu Deus, eu que sou a líder lá. Tem que ter espaço não porque ela é minha filha, mas tem que ter espaço para as outras crianças que são especiais. Ela não precisa ter um problema genético, ela não precisa ter um autismo. Na nossa congregação, nós temos 3 crianças que têm um problema de alimentar, uma restrição alimentar muito séria, Adriano. A Vasti estava falando isso para mim agora. Muito séria. E ela falou para mim, ela já veio armada, assim, armada na forma de dizer... Preocupada porque tem o culto com as crianças, todas as crianças vão, recebem o lanche e o doce. Essas crianças não podem receber esse saquinho de doce. E nós tivemos que adaptar isso. Então o que nós fizemos? Nós chamamos essa mãe, nós sentamos com essa mãe, nós fizemos uma reunião com essa mãe para quê? Para suprir a necessidade dessas crianças. Sabe por quê? Porque elas são seres humanos, elas estão na igreja. Elas estão no meio da gente. E a gente não pode deixar passar. Nós temos que adaptar, nós temos que integrar, nós temos que incluir essas crianças com necessidades especiais. Eu não falo isso somente por conta da minha filha. Ter a minha filha somente reforçou um pensamento que eu já tinha. Aqui nessa manhã já foi falado. Meu Deus. Deixa eu só falar. Aqui o negócio já estourou, o tempo estourou. Vamos lá. Me comprometer com uma coisa aqui, gente. Tem que ter mais. A partir de hoje... Nós vamos, cadê a Luana, a Osana? Nós vamos fazer um banco de dados para ter o nome desses pais, para a gente começar um trabalho aqui nessa igreja. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém, irmãos? Estourou, nós estamos... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A irmã falou o seguinte, que ela, o filho dela, autista, foram expulsar o demônio do filho dela. Você já sofreu com alguma coisa assim na igreja? Olha, na igreja eu nunca sofri, nunca tive dificuldade, até porque a Lorena é muito simpática, ela abraça, beija, não tive esse problema. Mas já tive um problema de uma pessoa que disse que a minha filha era um castigo de Deus. Aí, irmão, ela é um castigo. Castigo a gente tem como o quê? Como uma coisa ruim. O seu filho não é nada ruim. O seu filho é uma bênção de Deus. A minha filha é uma bênção de Deus. A Lorena louva, a Lorena ora, a Lorena tem sentimento. A Lorena abraça. Então não tem nada de castigo de Deus. Os nossos filhos, todos eles, com ou sem necessidade especial, negro, branco, amarelo, índio, com vitiligo, sem vitiligo, eles são bênção de Deus. Amém, amém? Queridos? Eu tenho 1 minuto para passar para o painel 3 com a Roseli aqui agora. Oi, Delma, aqui, fala para a gente um pouco da sua experiência como mãe.
Então, Adriel, é assim, como, né, algumas pessoas sabem, a minha filha Thalita agora, ela vai fazer esse ano 22. 22 graças anos. a Deus. E são muitas questões, realmente não daria para falar, mas eu como mãe, serva de Deus e líder, fui líder também no campo como coordenadora, a maior dor é a gente liderar, ter vontade de pôr esse sentimento no campo e não conseguir, não se sentir impotente. Porque na minha igreja, eu sempre tive aquela vontade de fazer um trabalho. Graças a Deus, o Senhor sempre em conexão ali comigo. Eu tenho ideia, você sabe que eu gosto de fazer, quero inovar. Mas eu tinha a minha filha ali, e dentro da minha igreja, minha filha nunca conseguiu participar da escola dominical, porque não tinha professores que conseguiam levar um material para ela. Minha filha tem um nível leve em espectro, mas ela tem de autismo, né? Tem TDAH, e ainda para ajudar, ela tem um nível muito alto de convulsão, é muito incontrolável. Então, eu tenho que estar sempre atenta, porque senão ela está sempre caindo e se machucando. E então, dentro da igreja, você não tem esse apoio. Os irmãos são muito amorosos, não posso dizer que não. Tem o meu pastor aqui, minha Thalita, é muito amado, meu pastor é muito acolhedor. É o mas nosso despreparo falta mesmo. Esse preparo. Infelizmente, eu nunca fui acolhida nesse lado. E como líder, eu nunca consegui criar essa equipe, porque as pessoas não se interessam. Agora estão começando a abrir, vamos pegar mesmo nesse... Amém. Porque muitos estão vindo por aí. Olha, eu não vou nem entrar para poder falar sobre a questão Amém. de sinais no culto. Sim. Eu me dei experiência da criança com criança espirituais. A minha criança de 6 meses até os 5 anos, eu faço um processo muito doloroso com ela, e essa rejeição das pessoas da igreja comigo. E foi se foi falado, perguntou, Deus coloca as pessoas como antes na nossa vida para nos ajudar. Eu tive muita ajuda do meu pai, que é pastor, e do pastor, na época, o pastor da igreja, para me ajudarem esse processo que eu passei com ela. Então, tem essas necessidades, mas tem também a criança com problemas espirituais. Aí, líder, tem que entrar em oração, perceber e... Gente, eu vou passar para o painel. Nós tivemos um trabalho aqui de Libras, né? Isso aí a gente precisa retomar. Onde é que as nossas igrejas? Nem na sede eu não consigo ter. Tem que retomar. Gente, eu vou passar para o painel aqui, aí a Roseli vai conduzir essa conversa aqui com vocês. Como é que é? Saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Na nossa igreja tem uma criança, um adolescente, e a Jéssica acabou de comentar que está com medo de perder essa criança, porque tem a Leila que nos ajuda, mas nós temos dificuldade, a igreja tem dificuldade. E outra coisa que o meu filho, Pedro, ele falou: mãe, eu me sinto muito impotente de não conseguir me comunicar nem com ela, nem com a menina que tem na minha sala. Aí eu falei... a gente vai resolver isso pondo ele em Libras, mas e as outras crianças na igreja? Não consegue se comunicar com esse adolescente porque não tem... Tem muito trabalho, trabalho. Roseli, com você. Vamos Amém, receber esse irmãos. trio aqui, gente? Sala de palmas, me ajuda, toda empolgada aqui. Pai do Senhor, irmãs, nós vamos fazer bem rápido, porque nós ficamos com um tempo bem curto, mas nós percebemos aqui que, graças a Deus, esse desafio foi bem aceito, né? E nós gostaríamos muito que hoje tivesse mais pais, porque nós sabemos que é um trabalho desafiador para o líder. E quando tem essa junção, essa unidade, favorece a todos que estão ao seu entorno, né? Então, nós vamos fazer bem rápido a nossa mesa. Tia Raquel tem outra agenda para cumprir, né? E a irmã Sandra mora longe, tem os seus horários também com o seu filho, com o Lucas. Então, nós vamos dar uma agilizada. Eu quero já pegar o gancho da irmã que fez esse questionamento aqui do grupo. E eu coloquei uma pergunta aqui para as nossas palestrantes, né? Como trabalhar com um grupo de adolescentes e crianças em que essa criança está inserida? Porque nós temos uma preocupação. Nós estamos voltados para esse tema. Aí, a liderança vai tentar trabalhar com essa criança.
Como é que ela consegue fazer essa inserção e acoplar os demais? Porque aí precisa desse trabalho com o outro grupo, né? Vamos começar pela tia Kel e a Sandra complementa, amém? Só para deixar claro, a minha paixão pela inclusão surgiu na minha infância, porque eu tenho um irmão de 42 anos que tem necessidades específicas. Imagine, 42 anos atrás. Neto, ele nasceu, aparentemente, sem nenhuma deficiência. Porém, aos 11 meses, ele sofreu 3 convulsões consecutivas, e isso lesionou uma parte do cérebro que é responsável pelo cognitivo. E eu vivi a minha infância inteirinha vendo as tias, as professoras da escola dominical, trazendo ele de volta para meus pais no templo, porque ele batia com a cabeça, porque ele gritava, porque ele não falava, porque fazia alguma coisa, porque ele jogava o suco na cabeça do colega e outras coisas. E eu via no rosto dos meus pais a decepção, porque eles queriam ser acolhidos, pelo menos, na igreja. Nós não íamos em aniversários, porque Neto chegava e ele já queria o bolo. Então, os irmãos já sabiam, os amigos já sabiam que tinham que antecipar o parabéns, porque ele queria comer. Então, ninguém convidava e a gente ficava frustrado por isso. E eu fiz uma promessa ao Senhor. Eu falei, quando eu crescer, eu vou estudar e eu vou mudar a história na minha igreja, onde eu estiver. Né? Assim foi o meu pensamento. Eu devia ter uns 14 anos. E eu cresci. E há uns anos atrás, e aí eu me casei com um moço deficiente físico. Meu esposo é deficiente físico. E eu tenho um primo cadeirante. E o que aconteceu? Deus falou comigo em uma madrugada. Ele me chamou para ter um particular com ele e lembrar da promessa que eu fiz. Ele falou assim, Kézia, você lembra que você falou que ia mudar o curso da vida das pessoas que têm necessidades específicas? Chegou a hora. E eu me senti impotente, porque quando eu fui conversar, eu escrevi o projeto, fui apresentar algumas igrejas, e olhavam para mim e diziam assim, muitos tentaram, e não deu. E eu fiquei ali, né, amarrada. Eu falei, meu Deus, o que fazer? Mas, há uns anos atrás, esse negócio começou a falar mais forte no meu coração, e eu recebi na minha sala de aula da escola um aluno com autismo nível 3. E eu falei, o que vou fazer? Falei, pode me dar minhas contas, que eu não tenho capacidade. Aí o meu chefe falou assim, tenha isso como um ministério e um desafio. E eu fui estudar. O menino que eu recebi com fraldas, o menino que eu recebi que não falava, o menino estudou comigo 3 anos. Ele fala, ele foi desfraldado. Hoje eu tenho mais na escola. E eu me sinto muito feliz em ser útil na vida deles. Eles são muito amorosos. Eles são gente. E hoje Neto, meu irmão, tem 42 anos. E sabe o que Deus falou comigo naquela madrugada? Ele falou, e está saindo um livro. Ele falou assim, Kézia, eu não preciso do cognitivo. Eu preciso de um coração contrito. E está saindo esse livro. E o meu irmão tem 42 anos. Ele não sabe ler. Ele não aprendeu a escrever, mas ele é auxiliar de trabalho na igreja. Ele não sabe horas, mas ele sabe que horas ele tem que abrir a igreja para o culto acontecer. Ele não conhece dinheiro, mas ele é dizimista fiel. Ele se batizou, ele toma Santa Ceia. E esse ano passado, quando nós fomos de férias, ele olhou para mim, Roseli, e falou assim, eu não quero mais ficar na portaria da igreja. Quero sentar com os homens lá em cima. Eu quero subir. Então, assim, Deus não precisa do cognitivo para trabalhar. Ele precisa do coração contrito. E nós precisamos entender isso. E eu já esqueci qual foi a pergunta. Como faz para
Ah, tá. Tudo começa com... Com o acolhimento. Você acolhe essa família. É preciso... Quando eu dirigi a igreja, eu tinha uma ficha cadastral. Essas famílias, elas preenchiam essas fichas. E, através dali, como se fosse uma anamnese mesmo, a gente sabia. É claro que tem algumas famílias que não falam. Esse trabalho precisa começar com os nossos alunos. Quando eu soube que eu ia receber aquele menino na minha sala, a primeira coisa que eu pedi para a minha coordenadora foi que me desse um tempo para eu falar sobre isso com os meus alunos. Quando os meus alunos receberam essa criança, eles já sabiam. Aí eu falava, olha, não pode gritar. Aí eu fazia fiz uns códigos com eles, que eles sabiam, né? O que vinha acontecer se a gente gritasse muito. E tanto que eu tenho esse pote na sala, que se chama o pote da calma. Quando a minha aluna ou meu aluno que tem necessidade específica começa precisa de autorregulação, um aluno meu vai lá e pega. E ele vai lá e oferece para o colega. Por quê? Porque esse trabalho já foi feito na minha sala. Ele já sabe. Então, o trabalho não tem que começar, talvez, com a família. Tem que começar no contexto igreja, sala de aula. O teu filho precisa saber que ele vai ter colegas típicos, mas vai ter colegas atípicos. E ele precisa respeitar as limitações do colega dele. Então, isso precisa ser trabalhado primeiro na sala de aula. O teu aluno precisa saber, para ele não ficar assim, olha lá, rotulando o colega, olha lá o fulano, olha lá o cadeirante, olha lá, antigamente chamavam meu irmão de mongoloide, de maluco. Hoje eles já refinaram os nomes, né? Os rótulos, já inventaram outros. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado na sala, de trabalhar na sala de aula isso. Porque tem pais que não levam as crianças, porque tem vergonha. Uma vizinha minha, aí para completar o meu chamado nessa área, uma vizinha lá do condomínio me chamou e falou assim, eu sei que você trabalha na igreja, né? Eu falei, trabalho. Ela falou, eu saí da igreja. Isso me cortou o coração. Ela falou, eu estava indo na igreja aqui da rua, mas o meu filho, como você percebeu, ele desce as escadas gritando, né? Porque ele tem autismo. E eu ia para a igreja, eu sentava lá no fundo, para não perturbar ninguém. Olha, gente, perturbar é porque ela ouviu alguém dizer que ele perturbava. E aí ela falou que ele começava a fazer, né, os movimentos estereotipados, fazer os barulhinhos. E os irmãos olhavam tudo para trás. Ficava olhando para a cara da mãe, tipo, você não vai fazer nada para esse menino parar de gritar? E aí ela parou de ir para a igreja. Então, a gente precisa preparar o nosso povo primeiro. O nosso povo precisa de preparo. Amém. A Sandra complementa? Complemento com a conscientização. Precisa fechar tudo que ela falou aqui, que a palavra conscientização. Eu preciso conscientizar as minhas crianças, eu preciso conscientizar a igreja. As crianças, as que têm mais facilidade, porque elas ajudam. Se você chegar na sala, por exemplo, na sala de aula, ela já fala, olha, professora, se a professora é nova, nós temos um aluno aqui que é autista, faz assim, faz assim, faz assim. O próprio amiguinho já ensina. Né? O que é um pouquinho mais difícil são os adultos, por causa dos rótulos. Mas com a oração, nós conseguimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é tão verdade essa questão que nós estamos colocando aqui nessa manhã do acolhimento. E o pai aqui, o irmão que colocou, bem colocado, que nós não estamos preparados, e é uma verdade, né? Porque nós ouvimos tanto as pessoas falarem assim, de todas as questões de preconceitos, né? E nós abrimos aqui uma plenária para falarmos sobre preconceitos, nós ficaríamos aqui o dia inteiro, né? E eu cheguei numa igreja em São Mateus com o Adriel, e no meio do culto, um pessoal que morava no albergue foram levados até o culto. E naquele momento, no momento do culto, para entrar para a palavra, um dos rapazes caiu.
no chão. Ele estava bem na fileira assim do meio e ele caiu no corredor. E eu comecei a assistir aquela cena com os meus filhos e os irmãos chegaram e começaram a orar, expulsar o demônio dele. Até acho importante o ponto que a Sandra trouxe, que a tia Raquel colocou. E eu vi que não era demônio. Ele estava tendo um ataque epilético ali. Aí eu, conversando com a minha filha, ela falou, mãe, vai até lá. E eu fiquei esperando que alguém da igreja fosse, porque eu era visitante. E ninguém foi. Eu esperei por uns 3 minutos, aí eu fui até lá, falei para o irmão, vira a cabeça dele, por favor, ele já está espumando. Isso não é demônio, irmão. Chama mais 3 irmãos para mim. E aí nós pegamos, os irmãos pegaram esse moço, eu fui com eles até lá fora, eu liguei para o SAMU. A importância de nós entendermos qual é o nosso papel dentro da igreja. E que, acima de tudo, acolher não é só a questão de você recepcionar ali. É como é a sua ação diante de qualquer situação de desafios como este. E aí eu fiquei falando com o SAMU até que eles chegassem e levassem aquele moço, que realmente foi um ataque epilético que o enfermeiro, no momento, facilmente detectou. Mas nós trabalhamos em escolas, então nós lidamos muito com esses cenários. Nós já presenciamos essa questão de preconceito com a fala, mudança de estado, mas as crianças e os adolescentes, sim, têm mais facilidade de lidar com esse grupo. Então, as irmãs estão colocando aqui muito bem a conscientização da sua turma, do seu grupo, do que é aquela situação na vida daquele adolescente, daquela criança que você está recebendo. Então, esse é um papel desafiador, mas Deus te capacita para isso. É por isso que você está aqui. Quantas pessoas nós temos no campo? Mas é você que está no departamento. Então, Deus te escolheu. E Ele vai te capacitar a cada dia para trabalhar essa temática, que nós vamos ter cada vez mais nas nossas igrejas. Eu quero ainda fazer uma pergunta aqui para Sandra. Quando se observa, quando ainda não foi diagnosticado, Sandra, na fase da infância, o autismo, e é perceptível na adolescência, as pessoas, os líderes estão lá com seus adolescentes e ele percebeu que houve essa situação, na vida de um adolescente que ela tem lá. Como é que ela faz essa abordagem, para a família, no caso já que ele já está na adolescência? Então, primeiro eu preciso ter certeza, Como eu não tenho, porque se eu estou observando, eu tenho que chegar para essa família com amor e carinho e conversar. Como que ele é na escola, porque nós percebemos isso, e nós queremos ajudar, nós temos que acreditar que aquela criança, aquele adolescente, vai se desenvolver. A Lorena, é a Lorena, A filha da irmã. Quem é que pode dizer para nós que, no futuro, a Lorena pode ser uma advogada? Você precisa acreditar que ela, em nome de Jesus, vai ser uma advogada, vai ser uma juíza. As pessoas desacreditam do potencial de uma pessoa com necessidade especial. Então, com muito amor e carinho, a gente pode chegar na família e perguntar: como que ele é na escola? Porque a primeira coisa que acontece é visível na escola. A escola já chama o pai. E aí, com muita sabedoria, conduzir essa conversa. Sandra, tem algumas características pontuais, se é assim que eu posso dizer, no autismo? Sim, são 3. Primeiro é a comunicação, Eles não se comunicam muito bem, que nem eu falei aqui anteriormente. As estereotipias, e a interação social. Não se comunica a interação social com o outro e as estereotipias. Existe uma necessidade de eles serem medicados? Eles tomam remédio periodicamente? Dependendo do nível, sim. Ele precisa de uma medicação. Eu, por exemplo, eu me incomodava muito com as estereotipias. Não sei se vocês observaram, ele já levantou várias vezes, balança o braço, movimenta o corpo, dá uns pulinhos. E as pessoas na igreja ficavam olhando. Tipo assim,
né? Tem alguma coisa errada. Ou às vezes fazia assim, ó. Então você imagina uma pessoa na igreja do nada, começa a se levantar, começa a levantar os braços e começa a fazer assim. Depois, mais para frente, eu descobri que ele fazia assim porque ele gostava de ouvir os estralos do dedo. Então ele sentia prazer em ouvir o estralo do dedo. Então ele fazia isso. Mas quem está do outro lado não entende. Então eu falei com o médico que queria um remédio para controlar mais um pouco essa ansiedade. Então, ele toma um medicamento floral. A gente até parou de dar, porque a gente já consegue lidar muito bem com essa situação. Mas, quando ele era menor, eu não sabia lidar muito bem. E isso me incomodava também por conta dos olhares. Mas precisa de medicação, aí precisa ter o especialista. Deixa eu te perguntar ainda. Eu não sei se acontece, né? Mas tem alguma coisa assim que a criança, o autista, uma ação do adulto pode trazer um grande desequilíbrio para ele? Muitas situações. Você consegue citar 3, pelo menos? Que traga sair da rotina. Por exemplo, saiu da rotina já traz um desequilíbrio para ele. Mudança, você pode mudar os móveis de lugar. Não aceita. E agora eu mudo de propósito mesmo para ensinar ele que a vida é cheia de mudança. Você muda de escola, você muda de emprego, você muda de igreja, você muda de casa. Então, às vezes, eu mudo de propósito, mas isso traz um desequilíbrio. Ele já fala. Agora, até que ele lida muito bem, mas você já mudou de lugar, né, mãe? Por que você muda as coisas de lugar? Então, são mudanças, saiu fora da rotina, saiu daquilo que ele já está habituado, não aceita muito bem, não. Precisa ser trabalhado. Tá, para a tia Kel. Deixa eu perguntar para a tia Kel aqui. Que nós temos aí, gente, 10 minutos. É perceptível em algumas situações que a criança e o adolescente com necessidade especial, eles têm a sexualidade mais aflorada, né? E como é que um líder pode lidar com isso? Porque, às vezes, eles tomam... Eu vou contar uma experiência rapidinho, tá, tia Kel? Eu tinha um aluno que ele é todo aguçado. E aí eu falei, a professora me chamou e disse assim, olha, os irmãos não escandalizam não, tá? Olha, ele pegou nos seios da amiga. Aí eu falei, mas como? Vem aqui. Chamei ele para conversar com ele, porque acolher não significa você não dar a diretriz para ele. Porque ele não pode continuar sem limites, né? E nós temos que ter essa visão. Aí eu falei para ele, mas por que você fez isso na sua amiga? Aí ele falou assim, porque é bom, pro. Então, eu tive todo um contexto ali, que nós trabalhamos com ele, junto com a família, e eu queria que a tia Kel falasse um pouco sobre isso. Bom, eu tive só um caso, sabe, de uma menininha, né, que tinha bem, a gente tinha... E eu até, a primeira vez que eu vi, eu me assustei. É a primeira reação da gente, né? Então, e como é que a gente, se deparando com a situação dessa, reage na igreja? Só que você não pode assustar a criança. Você não pode gritar, você não pode... Meu Deus, que é isso? Sangue de Jesus, sem poder fazer o sinal lá da cruz. Não, pelo amor de Deus. Você vai conduzir com toda tranquilidade. Se você não tiver capacidade de conduzir, você chama a sua líder, você chama alguém mais capaz, né, mais experiente, não capaz de incapacidade. Mas, às vezes, a gente se assusta e a gente não tem como levar aquilo adiante. Né? Na hora eu falei assim, eu fiquei chocada, mas daí eu fui na criança, falei, está tudo bem? Tudo legal, está tudo bem aí, quer dar uma volta, vamos dar uma voltinha. Aí peguei, fui dar uma voltinha, distraí a cabeça e nada dando ênfase no negócio. O que você está caçando aí, menina? O que tem aí embaixo? Não sei o quê, porque foi bem embaixo, né? Até com estojo escolar. E aí, vocês entendem, né? Que tem criança, adolescente aqui. Então, assim, você não pode dar ênfase no que está acontecendo. Você tem que dar uma distraída. Agora, se você perceber que o negócio está persistindo, aí você tem que conversar com a sua liderança, nada de chamar a mãe, porque eu já vi professores, eu vou ligar para a mãe, passar o WhatsApp, passar a mensagem. Não, converse com sua liderança. No meu caso, colégio secular.
minha coordenação, passo o caso para a coordenação e a gente vai conversar com os pais, porque daí os pais vão conversar com o terapeuta, se precisar de alguma terapia, ou até, não sei se existe medicação, se é o caso, existe, Sônia? Não, né? No caso do meu irmão, o meu irmão ele está aflorando agora, com 42 anos. Por quê? Porque o desenvolvimento dele cognitivo, hoje, com 42 anos, é de uma adolescente de 15 anos. Então, hoje, ele fala assim, mãe, me dá dinheiro para eu comprar bala para as meninas. Aí ele fala assim, eu quero casar, porque eu quero dormir com ela. Então, ele sabe que para dormir com ela, ele precisa casar. Então, agora está aflorando nele esse desejo. Mas, assim, o que eu oriento, né, é isso, é você tirar a criança do foco naquele momento. Tira do foco, mas sem fazer escândalo, porque até mesmo os outros vão querer saber o que tu está gritando. O que aconteceu aí embaixo, pro? O que está acontecendo com a colega? Então, tira do foco. Se persistir, busque ajuda, ok? Vou fazer para a tia Sandra. Uma perguntinha que chegou aqui, tá? Como ou quando colocar na escola quando a escola não tem profissionais qualificados para a inclusão? Já trabalhei em escola que autistas eram maltratados. Inclusive, essa semana, não sei se vocês viram, saiu uma reportagem. Colocava a menina no banheiro. E cuidador. Desculpa, eu não sei como que funciona aqui no município, mas em São Paulo, também não sei como funciona no seu. Você precisa levar toda a documentação, todo o laudo, e você tem que solicitar esse cuidador. Se caso não resolva na diretoria de ensino, você tem que ir para o Ministério Público. Infelizmente, é um pouco trabalhoso. Tem que correr atrás dos direitos. Em São Paulo funciona assim, se leva todo o documento, leva o laudo, solicita o cuidador e aí a diretoria providencia. Caso não aconteça, precisa ir para o Ministério Público. Pessoal, eu vou colocar aqui, eu sou da rede estadual aqui de São Bernardo, né? Eu já trabalho há bastante tempo na rede, então funciona como a Sandra está colocando também. E eu tenho bastante adolescentes de inclusão na escola, com vários casos, e nós orientamos os pais. Porque o pai é que tem que fazer essa documentação, ele tem o direito do cuidador. O cuidador ele não pode ser funcional lá dentro, né, porque ele não é um professor. Né, mas ele, na prefeitura, não sei se tem algum professor da prefeitura, é um trabalho mais enfático, porque tem um professor, né, para essa criança, né? Tem, na prefeitura hoje está assim, especializado, os cuidadores são contratados por uma ONG e colocados na escola, que era concursado em São Bernardo por uma educação infantil, que seriam as creches. Mas tem um trabalho, que é da escola, mas é muito bom, que é o acompanhante terapêutico. Eles convencem, convém o médico, e a criança tem a necessidade, pode solicitar um acompanhante terapêutico. E você sabe dizer onde que ele solicita? No convênio mesmo. É uma coisa diferente, né? Uma modulação nova. Para ser na escola, com o acompanhante que é o profissional. Com recurso? Com liminar. Sim. Olha, gente, uma dica boa aí, viu? A gente não sabe. Pode falar, pai. Eu lido muito com essas questões do também. Eu acho que até um pouco repassa essa informação. Irmão, pega o microfone aqui, para que todos possam te ouvir. Eu lido muito com essa questão de convênio, até por conta do meu filho, tal, né? E acompanho outras famílias e tudo. Estão me ouvindo agora, irmãos? Estão, né? Então, como aqui é um público de professoras, professores, é bom para passar informação, às vezes, para a família, porque o que mais nos prejudica é a falta de informação e de conhecimento,
né? O preconceito existe por falta do conhecimento. Então, em relação aos convênios, hoje o meu filho ele é atendido por uma questão de que eu entrei na justiça, né? Porque os convênios não atendem. Então, quando é negado o auxiliar, a gente, na prefeitura, se chama auxiliar pedagógico, que eles estão querendo tirar isso aí, né? Mas são duas coisas diferentes. Deixa eu só entender. Porque o cuidador é o cuidador e o auxiliar pedagógico é o professor. Isso. É isso? Ele tem problema, por exemplo, uma criança que não tem a comunicação, não se comunica, não é verbal, tem uma comunicação alternativa. Esse acompanhante terapêutico vai levar essa comunicação alternativa e vai ajudar a criança ali a se adaptar ao local, a comunicar com o professor. Mas quem vai continuar tendo o pedagógico é o professor. Então, agora o que eu queria entender é o seguinte, porque até onde eu sabia, na prefeitura, esse aluno, ele tem direito de um professor auxiliar, não tem? Não, é um cuidador e tem o professor responsável para todas as crianças, da que é o professor unidade de auxílio, escolar. da unidade. Por unidade. É atendido uma vez por semana, por 1 hora, por esse professor. Ah, entendi. Irmão, só para terminar aqui, existe uma diferença no estado e no município. Sim. O município é auxiliar pedagógico. Isso é direito constitucional. Eu tenho direito. Quando esse direito me é negado, né, aí eu tenho que entrar na justiça, procurar um conselho municipal de pessoa com deficiência, que aqui na nossa cidade tem, o Ministério Público, para ter esse direito, que hoje eles estão querendo tirar, colocaram, terceirizaram já, entendeu? No Estado é cuidador. O cuidador ele não tem função pedagógica. O auxiliar... É só o cuidador para cuidar mesmo daquela criança. Então, é um direito que é negado também pelo Estado, porque isso está garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A pessoa ter um auxiliar pedagógico, não um cuidador, né? Então, existe essa diferença aí. No meu caso, só para terminar rapidamente, o meu filho ele tem um auxiliar que acompanha ele estuda... 3 minutos para a gente encerrar, gente. Né? Ele estuda num colégio aí que permite, por ser particular, permite que essa auxiliar pedagógica acompanhe ele. No Estado, eles não permitem esse auxiliar na sala de aula. Dentro só fora. Por isso que se chama cuidador. Isso, por isso que se chama cuidador. O que é terrível para uma criança, porque uma criança ela precisa de um auxiliar pedagógico. Todo mundo que é professor sabe que não tem condição de um professor dar conta, né, de um aluno com deficiência para atender, né? O tempo é pouco, irmão, são muitas informações que a gente precisa ter. Mas nós vamos marcar uma outra data, viu, gente? Para que nós tenhamos um tempo mais hábil, tá? A Solange vai falar rapidinho aqui. Tem uma pergunta que é direcionada para a tia Sandra aqui, e nós vamos encerrar, tá? Mesmo porque eu estou preocupada com elas, tá bom, gente? Eu sou professora da rede municipal de Diadema, trabalhava aqui na rede de São Bernardo, exonerei e fiquei com 2 cargos em Diadema. A criança com educação, portadora de necessidades especiais, ela vai passar tudo por um crivo. Foi aquilo que as profissionais aqui falaram, as irmãs que estão aqui. Quando a gente está em sala de aula, a gente vê que o comportamento da criança destoa. Chamamos o coordenador, falamos, olha, tem alguma coisa. Eu costumo dizer, aqui tem alguma coisa, tem. E aí a gente chama a mãe, a família, pergunta como é. A mãe é encaminhada a passar. Quando não tem encaminhamento, quando não tem convênio, nós encaminhamos para a UBS. Juntamente, nós já encaminhamos para a equipe multidisciplinar. Em Diadema é o CAIS. Aqui em São Bernardo era o Departamento de Educação Especial. Essa criança, ela é monitorada. Então, essa criança, ela é acompanhada pela UBS no pediatra. A primeira coisa que a gente encaminha. Pediatra, se essa criança não fala, a gente encaminha para o pediatra, colocando ali, pontuando. A gente nunca dá diagnóstico. O professor em sala nunca dá diagnóstico. Porque nós não somos especialistas. Não somos especialistas. Nós podemos só direcionar. A equipe multidisciplinar
conforme foi falado aqui, é quem vai dar esse diagnóstico. Então, a gente encaminha para a pediatra vai encaminhar para a fono. Olha, essa criança, ela tem a intenção de verbalizar, mas não fala, mediante tudo aquilo que nós observamos. Assim, pronto, essa criança já tem diagnóstico. Chegou na escola, é uma criança autista com 3 anos, isso, aquilo, outro. Antes dos 3 anos é muito difícil dar esse diagnóstico, né, porque ele está em fase de desenvolvimento. Então, nós não temos esse diagnóstico, mas essa criança é acompanhada pelo atendimento especializado. Quando a criança tem o diagnóstico, a prefeitura, ela abre o concurso para auxiliar em educação. O auxiliar em educação, ele é uma pessoa de ensino médio, não tem nenhuma classificação especial para acompanhar aquela criança. Dentro das atribuições do concurso, a pessoa sabe que ela vai acompanhar uma criança com necessidade especial. Ele não é especialista. Então, essa pessoa, o auxiliar em educação que essa criança tem direito, e por vezes agora, por conta da demanda que a secretaria tem, e por conta do número de crianças, principalmente, ter aumentado, essa criança, ela tem o direito desse acompanhante. O auxiliar de educação, ele não cuida da parte pedagógica, que é o ensinar, ler, escrever, o comportamental. Olha, a hora do lanche, vamos sentar. Ele vai auxiliar a professora, porque a professora vai estar com 24, 30, 32 alunos, e ele vai estar acompanhando aquela criança. Se essa criança tem esse direito, a prefeitura não coloca em sala, a mãe, ela vai procurar, porque essa criança tem direito garantido por lei. Olha, ela vai chegar na diretora, a diretora vai falar assim, olha, infelizmente, nós já mandamos o caso, ele é acompanhado, eu sei que é um direito, nós estamos aguardando. A Prefeitura de São Bernardo agora, ela abriu, fez essa parceria, não tem mais concurso público, então os concursados, foi como ela colocou agora. Em Diadema, abriu-se concurso agora. Eu falo que o Diadema é o Rio Barrichello, chega depois. Depois todas as prefeituras fizeram, o Diadema chega. E aí, eles colocaram agora, essas pessoas não são especialistas, mas a criança, que já tem o seu diagnóstico, é direito garantido por lei. Não conseguiu? Vai na Secretaria de Educação. Secretaria de Educação, olha, mãe, nós estamos buscando, nós estamos resolvendo, você viu que o seu direito não é garantido? Ministério Público, alguém para te representar, porque é direito adquirido. Gente, o que não pode, obrigada, Sol, o que não pode é deixar para lá, que é direito. Às vezes, até eu percebo que o pai tem o direito do cuidador, alguns pais, a gente tem a dificuldade de encontrar o pai para ele ir lá pedir. Às vezes a família é negligente também. Aí a gente pede para ir, para poder fazer a documentação, é um custo. Então, gente, o que é direito, né? Tem que ir atrás, sim. Porque é o seu filho. Às vezes a liderança percebeu essa situação e a mãe é leiga. Não é muito entendida. Mas aí você vai lá, ajuda essa mãe, dá essa orientação do que ela pode, o que ela pode conseguir. A criança não tem que estar fora da escola, né? E ela tem o seu direito. Eu vou dar para a tia Sandra finalizar aqui. Cadê o microfone que sumiu? Ah, está aqui. O microfone está brigando com a gente. A pergunta é a seguinte: quando a família não aceita que o jovem apresenta dificuldades características do autismo, como que a igreja deve proceder? Então, o líder dessa pessoa, se é jovem, o líder do jovem, adolescente, o líder do adolescente, tem que conversar com a família, com a mãezinha, com muito amor e carinho, como eu já falei, perguntando sobre como ele tem outros comportamentos, porque se ele já levou no médico, se faz um acompanhamento, porque ele precisa de ajuda. Ele não consegue fazer o que os demais fazem. Precisa de ajuda. Quanto mais demora, mais essa criança vai demorar a se desenvolver. Prejuízo é para a criança. Prejuízo é para essa pessoa, né? Por exemplo, eu descobri com 9 anos. Então, ele teve muito prejuízo. Poderia ter se desenvolvido mais, né? Sofrido menos. Então, é isso, é orientar. E a oração também. Essa coisa de que não aceita é muito difícil. Quem vai fazer essa mudança é o Espírito Santo. Então, coloca uma campanha, coloca a tua equipe para ajudar em oração, que Deus vai mover. Deus é o Deus de milagres, Ele movimenta as águas. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, nós vamos encerrar. Eu vou finalizar aqui com a fala da tia Sandra. Essa questão da aceitação não é o âmbito apenas do autismo. Gente, é tudo.
Na escola, a gente chama a família, olha, como elas bem colocaram, a gente notifica para a família o que nós percebemos. Tem famílias que no outro dia transferem a criança, porque não aceita. Na igreja também já aconteceu, eu conheço situações de que o departamento foi tentar auxiliar e a família mudou de igreja. Mas o que é lamentável, porque essa dor, essa situação de dificuldade vai acompanhar essa família. Vou complementar enquanto você está bebendo água. Irmãos, a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Ele não especifica qual é a aflição. Às vezes nós, na igreja, com os nossos princípios bíblicos, nós acreditamos que nada vai nos acontecer. Foi como que eu falei aqui. Então, nós temos as nossas crenças que nós temos que ser a família perfeita. E não é isso. A palavra de Deus diz muito bem claro, tereis aflições, não fala qual. Então a doença, ela também vai chegar no nosso lar. A enfermidade, ela também vai chegar no nosso lar. E a necessidade especial também chegou no meu lar. Então assim, a diferença é que você precisa fazer a diferença. Você como líder precisa atingir esse público. Eu como mãe e líder preciso fazer a diferença. Então, o ponto principal é oração e conscientização. Aí você vai investir em palestras, estudos, porque aí você vai conseguir fazer com que esse pai entenda um pouco da situação que ele está vivendo. Né? Ele não vai ficar leigo naquela situação. Então, você como líder vai desenvolver isso lá na sua congregação, em nome de Jesus. E Deus cada vez mais vai abrindo os nossos olhos para conhecer pessoas que podem trazer esse conhecimento para nós. Amém? Nós vamos orar, irmãos, porque senão a gente fica aqui até a tarde. Olha que coisa boa, vocês nem reclamaram do café. Vou pedir para a Denilson orar. Deus abençoe as nossas palestrantes. A irmã Sandra e a irmã Késia, que prontamente nos auxiliaram. Eu tive uma conversa com elas antes, né? Correndo, como sempre. Mulher corre demais, homem acho que descansa mais. E no trânsito, né? E eu, no meio da palestra dela, fui conhecê-la. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu sei que não vai ficar só nessa palestra. Nós teremos outras. E vocês aí, os líderes, mandam para nós, né? Dá um feedback dessa palestra, né? Seja lá na sua congregação o multiplicador desta informação, desse conhecimento, para ajustar alguns pontos que precisam na sua igreja, né? E dê um feedback para nós, como é que foi para vocês. É muito importante para os demais líderes também ter essa percepção de que existe essa necessidade, mas eu louvo a Deus pela sua vida, que está aqui conosco nesta manhã.